Numa época em que o mundo discute identidade, liberdade e autodeterminação mais alto do que nunca, existem histórias de vida que são mais fortes do que qualquer debate. Histórias de pessoas que foram forçadas a silenciar, esconder-se e desempenhar papéis por anos, apenas para serem aceitas. Elas viveram de acordo com as expectativas dos outros, enquanto a sua própria verdade interior se tornava cada vez mais forte. Essas pessoas eventualmente escolheram o caminho mais difícil. Não por conveniência, não por aplausos, mas por honestidade. Suas decisões abalaram famílias, mídias e sociedades inteiras. Elas foram admiradas, atacadas, celebradas e condenadas ao mesmo tempo, mas independentemente das opiniões tinham algo em comum: a coragem de mostrar seu verdadeiro eu publicamente, mesmo que o preço fosse enorme. As histórias a seguir não são apenas sobre mudanças físicas, elas falam de lutas internas, de solidão, medo e da esperança de finalmente serem vistas. São destinos de personalidades famosas, cujas transformações tocaram milhões de pessoas e forçaram a Europa a repensar gênero, identidade e humanidade. O que elas viveram não só mudou suas próprias vidas, mas deixou marcas na história da cultura pop e da percepção pública. 1. Caitlyn Jenner. Por décadas, Bruce Jenner foi considerado o epítome da força masculina, campeão olímpico, ícone nacional e modelo público para uma geração inteira. Mas por trás dessa fachada impecável, escondia-se uma verdade que ele suportou em silêncio por muito tempo. Em 2015 chegou o momento que mudou tudo. Bruce Jenner deu lugar a Caitlyn Jenner, que se revelou ao mundo. Essa decisão gerou uma repercussão global na mídia e dividiu a opinião pública. Para alguns foi um choque, para outros um ato histórico de autoemancipação. Nascida em 1949 em Nova York, Caitlyn já havia vivido várias vidas antes de encontrar a coragem para viver a sua própria. Sua transição foi publicamente documentada e a tornou uma das personalidades trans mais visíveis da atualidade. Mas para além das manchetes e câmeras, uma questão central permaneceu: quanta coragem é preciso para viver a própria verdade quando o mundo te força a ser outra pessoa? A história de Caitlyn Jenner não é apenas uma transformação pessoal, mas um ponto de virada no debate público sobre identidade e autodeterminação. 2. La Veneno. Cristina Ortiz. Antes de se tornar uma das figuras mais explosivas da televisão espanhola, Cristina Ortiz era uma marginalizada em uma sociedade que não tinha lugar para pessoas como ela. Nascida em Almeria, ela cresceu entre o escárnio, a rejeição e a violência. Desde cedo, sabia que era diferente, mas essa diferença transformou sua vida em uma luta diária pela sobrevivência. No início dos anos 1990, Cristina começou sua transição em Madrid e encontrou seu lugar no mundo noturno, onde moldou sua personalidade. Alta, provocante, destemida e radicalmente honesta. Quando finalmente apareceu na televisão, inicialmente ainda entre a antiga e a nova identidade, surgiu um fenômeno que mudou a Espanha. La Veneno dominou as telas com uma mistura de carisma, humor e uma verdade sem filtros que ninguém podia ignorar. No entanto, por trás da fama, escondiam-se a solidão, feridas internas e uma vida cheia de extremos. O público amava suas aparições, mas muitas vezes condenava sua existência. Em 2016, sua vida terminou abruptamente após uma queda misteriosa que até hoje deixa perguntas em aberto. La Veneno foi mais do que uma personagem de TV. Ela quebrou tabus, forçou uma sociedade inteira a olhar e se tornou uma lenda que ressoa até hoje. 3. Ângela Ponce. Quando Ângela Ponce se tornou internacionalmente conhecida, o mundo dos concursos de beleza não estava pronto para o que viria. Nascida em Sevilha, ela soube desde cedo quem era, mesmo que a sociedade tentasse negar-lhe essa verdade. Sua juventude foi marcada por lutas internas, processos médicos e a firme vontade de um dia ser visível. Em 2018, Ângela fez história ao vencer o Miss Espanha e participar como a primeira mulher trans no concurso Miss Universo. Esse momento gerou manchetes mundiais, debates acalorados e uma atenção sem precedentes. Para muitos, ela se tornou um símbolo de coragem e mudança. Para outros, uma provocação a um sistema que parecia imutável por décadas. No entanto, Ângela nunca se definiu apenas por títulos ou beleza. Com educação, disciplina e presença pública, ela mostrou que a identidade não conhece limites. Ela subiu ao palco, não para agradar,
mas para reescrever regras. Ângela Ponce não mudou apenas um concurso, mas a maneira como a Europa fala sobre visibilidade e pertencimento. 4. Carla Sofia Gascon. Por muitos anos o público espanhol conheceu um ator de sucesso com uma carreira estável e um lugar consolidado no cinema e na televisão. No entanto, por trás dessa segurança pública, vivia uma divisão interna que forçou Carla Sofia Gascon a silenciar por muito tempo. O medo de perder tudo a impedia de mostrar sua verdadeira identidade. Em 2018 veio o ponto de virada. Com uma única declaração, ela abalou a indústria cinematográfica espanhola, quando Carlos Gascon desapareceu simbolicamente e Carla Sofia Gascon nasceu. Não foi um passo silencioso, mas uma decisão consciente que colocou a carreira, a família e a imagem pública à prova. Anos de conflito interno, vergonha e esconderijo tornaram-se subitamente visíveis. Ao contrário de todas as expectativas, esse passo não resultou no fim de sua carreira. Carla continuou seu trabalho, interpretou papéis centrais e provou que o talento não conhece limites de gênero. Com abertura e clareza, ela falou sobre sua jornada e se tornou uma voz importante para a visibilidade no cinema europeu. Sua história mostra que recomeços são possíveis, mesmo onde o risco parece maior. 5. Daniela Requena. Na Espanha, Daniela Requena se tornou uma voz que não podia mais ser ignorada. Antes de se apresentar publicamente como Daniela, ela viveu por muito tempo com a sensação de estar presa em um corpo que não lhe pertencia. Essa tensão interna a acompanhou durante a juventude e moldou sua visão sobre a mídia, a sociedade e a verdade. Em vez de sofrer em segredo, Daniela optou pela abertura. Sob o nome de Daniela Sirena, ela começou a documentar sua transição passo a passo. O que começou como um processo pessoal, rapidamente se tornou um fenômeno social. Milhões de cliques, fortes reações e debates nacionais a transformaram em uma das personalidades trans mais visíveis de sua geração. Mas Daniela não usou seu alcance para o glamour, mas para a conscientização. Ela falou abertamente sobre discriminação, responsabilidade política e desigualdade estrutural. Com sua formação jornalística e um livro publicado, ela se estabeleceu como uma voz crível que atua muito além das redes sociais. Daniela Requena representa uma nova geração na Europa que não busca visibilidade, mas assume responsabilidade. 6. Felícia Garza. Por décadas, Felícia Garza foi conhecida no México como um compositor de sucesso, um homem com família, fama e reconhecimento. Por fora sua vida parecia completa, mas internamente ele era acompanhado por uma sensação de inconsistência que nunca desaparecia. Esse silêncio interior durou a vida toda e cresceu cada vez mais com os anos. Em 2014, em uma idade em que muitas pessoas há muito tempo pararam de questionar suas vidas, Felícia decidiu dar um passo radical. Com mais de 70 anos, ela declarou publicamente que viveria como mulher a partir de então. A notícia causou grande espanto e também chegou à Europa, onde foi percebida como um símbolo de autorrealização tardia. O caminho não foi livre de dúvidas, intervenções médicas e pressão social, mas Felícia falou abertamente que, apesar de casamentos anteriores e de uma vida de sucesso, nunca tinha sido verdadeiramente ela mesma. Sua história mostra que não há prazo para a verdade. Felícia Garza não se opôs apenas às expectativas sociais, mas também ao próprio tempo. 7. Camila Sosa Vilada. Antes de Camila Sosa Vilada ser percebida como uma voz literária na Europa, ela vivia à margem da sociedade. Criada em Córdoba, Argentina, sua juventude foi marcada pela rejeição, medo e pela luta diária pela sobrevivência. Em um mundo que queria torná-la invisível, Camila encontrou refúgio na linguagem. Dessa dureza nasceu uma autora que transformou a dor em literatura. Com o romance Las Malas, ela alcançou atenção internacional e trouxe à tona uma realidade que havia sido reprimida por muito tempo. Seus textos são crus, honestos e intransigentes, e é exatamente por isso que encontraram um forte eco na Europa. Em 2020, Camila foi agraciada com o prêmio Sor Juana Inés de la Cruz e finalmente reconhecida como uma voz cultural. Ela não escreve para agradar, mas para lembrar. Camila Sosa Vilada representa uma forma de visibilidade que não precisa ser alta para ter um efeito profundo, e encerra esta lista como um símbolo de dignidade, resistência e verdade.
Estas 7 histórias de vida mostram que a fama não oferece proteção contra a dor interior, mas a visibilidade pode criar mudança. Cada uma dessas personalidades pagou um alto preço para finalmente viver autenticamente, diante das câmeras, da sociedade e de si mesmas. Algumas foram celebradas, outras hostilizadas, mas nenhuma delas permaneceu invisível. O que as conecta não é o escândalo, mas a coragem de não negar mais a própria verdade, mesmo quando o mundo ainda não estava pronto para ouvir. Seus caminhos desencadearam discussões, moveram fronteiras e forçaram a Europa a repensar a identidade. Estas histórias não terminam aqui, elas continuam a ecoar em conversas, na mídia e nas vidas daqueles que se reconhecem nelas, pois às vezes uma única voz é suficiente para quebrar décadas de silêncio.